Crescer. Algo que podemos até desejar na infância, mas que logo vemos o quão difícil pode ser. Crescer ou não é uma escolha que possamos fazer, e essa falta de opção é só uma dentre muitas que a vida adulta vai nos apresentar. Mas o que isso tem a ver com Toy Story? Eu sou a Animaníaca, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre como a quadrilogia de Toy Story nos apresenta uma história de crescimento. Mas antes, é bom lembrar que se você ainda não viu algum dos 4 filmes, é melhor tomar cuidado. Você está perdendo uma das mais emocionantes e originais histórias já feitas na animação. Então corre lá, coloca essa maravilha em dia e volta aqui para comentar cada detalhe comigo. E para os já familiarizados, não, o crescimento discutido aqui não será o do Andy. Recado dado, vamos começar. Nem sempre precisamos começar do princípio para explicarmos uma história. Foi isso que Toy Story nos mostrou, porque é no 4º filme onde finalmente entendemos do que realmente se trata essa franquia. Por isso, vou começar por ele e depois mostrar como todo se completa. Agora sim, vamos entender como começa esse 4º filme. O filme começa parecendo um live action. É incrível o salto de qualidade que cada filme da Pixar apresenta. E felizmente, não é só na arte, porque ele começa nos mostrando o que aconteceu com a Betty. Ela seria mandada como doação para uma outra casa, já que agora a Molly não precisava mais da luz de seu abajur durante a noite. Woody, obviamente, não aceita isso muito bem e tenta resgatá-la. Mas Betty já aceitou o seu destino. Ela deixa claro que não é um brinquedo do Andy e que seu tempo naquela casa já passou. Por isso ela precisa ir para a próxima criança. Woody então não tem outra opção, ele precisa aceitar isso. E já de início temos algo para prestar atenção. Aqui o filme nos mostra 2 tipos diferentes de pessoas. Uma que se adapta muito bem a mudanças, que seria a Betty, e outra que tem muita dificuldade com isso, que seria o Woody. Guarde essa informação, vai ser muito importante mais pra frente. Depois de explicar essa questão da Betty, o filme nos mostra uma curta recapitulação de tudo pelo que Woody passou, desde os tempos com Andy até a sua nova realidade, Bonnie. Woody ainda queria comandar como antes, mas nesse quarto esse papel é da boneca Dolly, então nessa tarefa não tem espaço para ele, assim como também parece não haver mais espaço nas brincadeiras da Bonnie, afinal, ele tem ficado cada vez mais dentro do armário. Sua nova criança parece cada vez mais distante dele, mas aí surge a oportunidade. Woody percebe que Bonnie não está muito animada com a sua futura ida até a adaptação do jardim de infância, e insiste que alguém precisa ir com ela. Mesmo com todos os avisos de que ele poderia arrumar algum problema para Bonnie, já que brinquedos não eram permitidos no local naquele dia, Woody mantém seu pensamento de que precisa ir e por isso entra escondido na mochila da criança para acompanhá-la. Já no jardim de infância, vemos que realmente não está sendo fácil para Bonnie. Mas com a ajuda de Woody, ela acaba criando o Garfinho, que não só é um novo personagem, como também nos mostra que, para um brinquedo ganhar vida, só é preciso que a criança o ame e o considere como um. Woody só não sabia que o Garfinho seria tão surtado das ideias quanto o Buzz era antigamente. Só que ao invés de desbravar galáxias, Garfinho preferia desbravar todo o lixo que encontrasse. E por isso Woody agora teria que cuidar para que o Garfinho não desaparecesse. Afinal, naquele momento ele era todo o apoio de que Bonnie precisava. Essa tarefa de babá do Garfinho ficaria cada vez mais difícil porque, para comemorar a coragem da Bonnie pelo primeiro dia na adaptação, a família decide fazer um passeio. E é claro que durante esse passeio, o Garfinho decide se jogar do veículo, forçando o Woody a se separar de todos e ir atrás dele. Mas pelo menos dessa vez essa fuga trouxe frutos. Woody consegue fazer o Garfinho entender o quanto ele é importante para Bonnie e os dois voltam correndo para chegar até onde todos estão. Mas no caminho Woody acaba avistando uma coisa. Na vitrine de um antiquário, lá estava o abajur de Betty. Na esperança de rever sua amiga, que todo mundo aqui sabe que é um pouco mais do que amiga, né? Woody adia seus planos de voltar até os outros e entra no antiquário. E de cara já não parece uma boa ideia. Não tinha Betty, tinha isso aí. Mas ei, não vamos julgar só porque parece assustador. São só a Gabi Gabi e seu amigo Benson. Olha só que bonitinho o sorriso dele. Depois dessa apresentação fofa,
Gabi Gabi leva os dois para um passeio pelo antiquário e a conversa toma um rumo estranho. Ela parece muito interessada na caixa de voz de Woody, já que a sua é defeituosa, e por causa disso não tem planos de deixar que os dois saíssem dali. Woody consegue escapar, mas o Garfinho não, então ele vai precisar voltar até lá. Felizmente, no caminho em que a fuga o levou, ele se reencontra com Betty. Vemos que agora ela vive uma vida completamente livre, não fica fixa a apenas uma criança e vai onde ela quiser. Os dois colocam o papo em dia e Woody pede a ajuda de Betty para recuperar o Garfinho. E a partir daí o filme se desenrola mostrando o quanto a fixação de Woody no passado pode acabar prejudicando não só a ele, como também os brinquedos ao seu redor, e que ele precisa aprender a se adaptar às mudanças da vida. Mas como tudo isso nos fala sobre crescimento? Isso vai ficar claro no fim do filme, mas antes dele precisamos falar sobre o que nos leva até essa conclusão. Na verdade, quem? Vamos falar sobre a boneca Gabi Gabi. Inicialmente apresentada como uma vilã, logo vemos que ela está longe de ser isso. Gabi Gabi tinha um defeito de fabricação e por isso nunca soube o que é participar da vida de uma criança. Durante muito tempo, tudo o que ela podia fazer era observar as crianças brincando, principalmente aquela que ela acreditava ser a criança que ela faria feliz. Harmony, a neta da dona do antiquário, estava sempre por perto e Gabi Gabi a via como uma criança perfeita. Mas para chamar a atenção de sua criança, ela ia precisar de sua caixa de voz, e a oportunidade aparece quando Woody entra em cena. Quando Woody finalmente cede sua caixa de voz, Gabi Gabi está pronta para viver o seu sonho. Mas a vida não é tão previsível assim, e muita coisa não vai sair como planejávamos. Harmony considera Gabi Gabi apenas como uma boneca velha e não tem interesse nenhum em brincar com ela, totalmente diferente de tudo que a boneca vinha planejando durante todo esse tempo. E essa é uma lição para levar para a vida. Muita coisa não vai acontecer como queremos, o que não significa que devemos desistir. Mas eu sei, dependendo da situação, é difícil não desistir. E desistir era justamente o que Gabi Gabi faria porque ela acreditava estar velha demais e que Harmony era sua única chance. Esse apego a uma única criança te lembra alguém? Exatamente, Woody. E agora aqui estava ele tendo que explicar para a boneca algo que nem ele mesmo compreendia antes. Ele sabe como ela se sente, esse vazio de não ter sua criança por perto, mas também sabe que são muitas as oportunidades que a vida reserva. Se as coisas não foram como planejamos, precisamos levantar e seguir em frente, encontrar o caminho de uma outra forma. E foi assim que Gabi Gabi finalmente encontrou sua criança no fim. A personagem nos mostra que nunca é tarde para viver o seu sonho, não existe tempo para isso. Assim como também acaba mostrando a Woody tudo o que ele precisava. Existe um simbolismo muito especial na passagem da caixa de voz do Woody para a Gabi Gabi. Essa entrega simboliza o fim de uma fase da vida de Woody, ao mesmo tempo que simboliza o começo para a Gabi Gabi. Ela era fundamental para que chegássemos até a conclusão, onde Woody percebe que as coisas poderiam ser diferentes para ele também. Talvez ele fosse o brinquedo de uma criança só. Talvez ele devesse aceitar que as coisas nunca seriam como antes. E talvez isso significasse que ele agora poderia fazer suas escolhas. A partir daqui, é interessante vermos o quanto Woody mudou desde que tudo isso começou, e como cada filme foi fundamental para que chegássemos até aqui. No primeiro filme, vemos um Woody mimado e imaturo que não é capaz de aceitar que precisa dividir a atenção de Andy com um novo brinquedo favorito. Depois, no segundo filme, começam a trabalhar com a ideia do crescimento e da separação. E isso tudo é mostrado pra gente através do drama vivido por Jesse, o que já nos prepararia para o que viria no terceiro filme, onde a franquia nos mostra o fechamento de uma história da qual guardamos muitas boas lembranças. E poderia ter acabado ali. Poderia, se essa fosse a história do Andy, mas essa não é a história de um menino, é a história de um brinquedo, é a história do Woody. Por isso, temos um quarto filme, um que nos mostra um lado que não costuma mostrar. O que acontece depois de uma suposta conclusão? A vida continua, e nem tudo na vida é fácil. Vemos um Woody mais maduro que, ao invés de querer destruir seu concorrente, sabe que é a criança que importa. E por isso agora ele coloca os sentimentos da Bonnie em primeiro lugar, sem nem pensar sobre isso. Também vemos um Woody que ainda não gosta de mudanças, mas independente se ele gosta ou não, tudo segue acontecendo. Ele resumia muito sua vida a tudo que teve com Andy, e justamente por viver no passado, seu presente parecia vazio. Mesmo tendo sim amor pela Bonnie, ele ainda queria que tudo fosse como antes, mas nunca mais seria.
No fim, ele consegue compreender isso. Sua caixa de voz não seria mais necessária, pois era um atrativo que ele não precisaria mais nessa sua etapa de vida. Ele agora viveria de um outro jeito, e por isso decide ficar com a Betty e se separar de sua turma. Esse final é doloroso para quem assiste, e muita gente não o considera bom, porque a maioria de nós é como Woody. É difícil se acostumar com mudanças tão radicais. Mas por mais difícil que seja, o final de Toy Story precisava mesmo ser assim. Ele também é difícil de aceitar porque ele é realista, e estamos tão acostumados com soluções irreais que, quando alguém ousa fugir disso, é complicado de aceitar. É possível traçar um paralelo entre a história de Woody e a nossa trajetória até a vida adulta. Criamos essa ideia de que existe tempo para tudo e que depois de cumprirmos certos objetivos, nosso propósito acabou. Mas a vida é difícil. Quando menos se espera, ela já mudou por completo. Você agora tem muitas responsabilidades para as quais não se sente preparado, mas você não tem escolha a não ser encará-las e aprender com cada erro que cometer. Você vai planejar muitas coisas e a maioria delas não vai dar certo. A vida vai te levar por caminhos que você não escolheu e para os quais você vai ter que se adaptar. Mas vai chegar um momento em que todas essas responsabilidades vão te dar muito conhecimento. E esse conhecimento vai fazer com que você tome decisões melhores para a sua vida, abrindo o caminho até seus objetivos. Sim, pode ser que de cara nem tudo pareça correto, mas mesmo que não possamos saber ou escolher para onde a vida vai nos levar, ainda assim vamos poder moldar esse caminho do nosso jeito. Precisamos aceitar que o tempo passa, as crianças crescem e as coisas não voltam a ser como eram antes. Mas isso não precisa e nem deve ser uma coisa ruim. Afinal, enquanto ainda estamos vivos, somos livres para tomarmos nossas decisões e criarmos novas lembranças. Cada etapa da nossa vida deve ser celebrada. A diversão não acaba junto com a infância e as possibilidades são infinitas. Por isso, vamos sempre seguir com alegria, ao infinito e além. Por hoje isso é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado e se gostou, já se inscreve e deixa seu like, que toda segunda eu tô aqui para falar sobre mais desenhos. Muito obrigada a todos e até a próxima semana. Meu vou mandar, tem meu último. Ui, ui, ui. Vou mandar. Ui, ui.